Olá, eu me chamo Raquel Melo Florentino e hoje estou fazendo a atividade de revisão da disciplina de Química Analítica 2 sobre tudo o que eu entendi nos dias de aulas até o último dia de aula antes da greve. Bom, primeiro eu organizei as minhas ideias sobre o que eu já sabia, o que eu aprendi e sobre as minhas dúvidas, fazendo um resumo e uma organização sobre as aulas, cada aula. Na aula 1, vimos o conteúdo de noções em química analítica e erros em análises químicas. Aula 2, tratamento estatístico em intervalo de confiança. Na aula 3, o tratamento estatístico, que é o teste T, teste F e o teste Q. Também teve uma lista. E na aula 4, o assunto de gravimetria. Bom, iniciando aqui a parte do resumo dos assuntos, do que eu entendi e o que não entendi. A química analítica ela está dividida em duas partes, a qualitativa e a quantitativa. Uma análise qualitativa é aquela que estuda e identifica os tipos de elementos presentes numa amostra. Já a quantitativa faz a determinação da quantidade de cada um dos componentes presentes na amostra. Mas essa é a diferença entre elas duas. Mas o que de fato é a química analítica? Ela é o ramo da química que envolve a separação, identificação e determinação das quantidades relativas dos componentes de uma determinada amostra. O seu principal objetivo é desenvolver métodos para realizar estes fins, além do estudo da teoria que baseia esses métodos. A gente faz esses estudos, esses métodos, utiliza esses métodos e essas análises juntamente com a teoria, que é a prática relacionada com a teoria. Uma depende da outra. Existem os tipos de análise, que são as análises clássicas e instrumentais. A clássica utiliza os métodos de volumetria e gravimetria. As instrumentais utilizam os eletroanalíticos e os espectróscopicos. A diferença entre ambas é que a clássica é uma análise esporádica, tem baixo custo, aparelhagem de fácil aquisição e de macroanálise. Já a instrumental é ideal para a rotina, tem um custo mais elevado, pessoal treinado, análise de traços e necessita de calibração dos aparelhos. E tem grande aplicação na indústria, ou seja, eles são mais precisos os equipamentos, então eles precisam de calibração nos aparelhos. Bom, uma amostra é uma pequena quantidade coletada do material que deve ser analisado, seja ela sólida, líquida ou biológica. No processamento da amostragem, requer procedimentos específicos para cada amostra. Para lidar com as interferências provenientes desses procedimentos, requer a eliminação deles. Essas interferências nas espécies são os que causam os erros na análise. Por isso, utilizam-se métodos específicos para produzir a análise e reduzir os seus erros grosseiros. O cálculo do erro pode ser realizado através da seguinte fórmula. Bom, a dúvida que eu tive sobre esse assunto é quando deve-se utilizar o método clássico e instrumental, e também se ambos dão para realizar qualquer experimento. Por exemplo, se eu tenho a opção de escolher qual método eu vou fazer, se o clássico ou o instrumental, ou se tem algum experimento, alguma análise que eu não posso utilizar um, só posso utilizar o outro. Essa é a minha dúvida. Bom, agora partindo para o próximo conteúdo, que é sobre os erros analíticos. O erro analítico, toda medida possui uma incerteza, a qual é chamada de erro experimental. As conclusões podem ser expressas com um alto ou baixo grau de confiança, mas nunca com completa certeza. Erros aleatórios ou indeterminados são fontes não identificadas ou medidas. O erro aleatório de uma medida é refletido por sua precisão. Erro sistemático ou determinado. Em geral, eles influenciam na exatidão de uma medida, pois afetam o valor medido do valor verdadeiro. Ou seja, o valor que é medido fica totalmente diferente do valor verdadeiro, que é o valor em que quer se chegar perto, se aproximar
ou igualar. Esses erros são, com frequência, resultados de erros humanos. A presença de contaminantes na superfície interna dos frascos também podem causar esses erros. Alguns instrumentos são suscetíveis ao ruído introduzindo por uma fonte de corrente alternada, podendo esse ruído influenciar na precisão e exatidão da análise. Erros desse tipo são detectáveis e corrigíveis. Erros de método, o comportamento químico ou físico não ideal de reagentes e de reações nas quais uma análise é baseada. Possível ocorrência de reações laterais que interferem no processo de medida. Um exemplo de erro comum são os erros pessoais. Muitas demandas requerem o julgamento pessoal. Então, esse é um exemplo de um erro comum. Os resultados em análises químicas podem ser: determinar se os materiais são idênticos. O segundo tópico é estabelecer os resultados apurados através da utilização de dois métodos de analíticos são os mesmos, ou a utilização de dois testes pelo método para averiguar se a medida será a mesma. Por isso, é necessário avaliar se um resultado de métodos diferentes de dois conjuntos de dados se apresentou como verdadeiro, ou se trata de erros aleatórios causados. Uma ferramenta usada para isso é o teste Q, que é uma ferramenta estatística que pode ser utilizada para comparar duas médias e estimar se há alguma diferença significativa entre as duas. É utilizada para os dois analistas replicarem as análises desenvolvidas entre os dois experimentos. Se testa a hipótese nula, que diz a ausência da igualdade entre os valores médios, é resultado dos erros aleatórios presentes nas análises desenvolvidas. Bom, como sabemos, uma análise química podem ocorrer diversos fatores que levam a erros, ou então muitos que precisam de muitas réplicas, e a estatística está aí para nos auxiliar com vários métodos, tanto o teste Q como as médias, os desvios padrões, o teste F e o teste Q. Bom, o teste estatístico T é então se dada por essa fórmula que está na tela. Logo, ao se aplicar a fórmula, tem que se comparar os valores do T crítico e do T obtido, através da tabela que mostra os vários níveis de probabilidade. Se o T for menor que o T crítico, entende-se que a hipótese é nula e é aceita, e não há diferença significativa entre as medidas. Já se o T for maior que o T crítico, então a hipótese é nula, é negada e mostra grandes diferenças entre os métodos. Aqui abaixo tem a tabela que mostra os valores do T crítico e o nível de confiança desejado. Uma das minhas dúvidas é em como ler a tabela. As duas tabelas, tanto a do teste T quanto a do teste F, do T crítico quanto do F crítico. Ao determinar o nível de confiança desejado, pode-se negar ou aceitar a hipótese, dado o resultado obtido no teste T e compará-los com os resultados na tabela. Tem também o teste F, que pode ser utilizado para garantir a validade do teste T. É baseado na hipótese nula de que as variâncias das duas populações são iguais e é feito ao fazer a razão entre as duas variâncias das amostras. Isso é, se dividir uma variância pela outra e observar se o seu valor diferente ou se aproxima, se o valor difere ou se aproxima do 1. A tabela abaixo mostra os valores críticos de F no nível de confiança de 95%. Continuando, a minha dúvida também é sobre interpretar as tabelas, ler as tabelas e como analisar o calculado com o crítico. Se fornece 2 graus de liberdade, um associado ao numerador e o outro ao denominador,
Na comparação de precisão do teste F, tem-se a hipótese alternativa, chamada de teste de uma cauda, onde as variâncias mais precisas vai para o denominador e a menos precisa para o numerador. E o teste de duas caudas, onde a maior variância estará no numerador. Assim, a hipótese nula do teste F irá colocar as duas variâncias e compará-las. A variância do método padrão e a variância do método modificado. Pode ser realizado através do teste F, a comparação de precisão entre as duas modificações, onde realiza a razão da variância dessas duas modificações e compara o F com o F crítico. Se for menor que o F crítico, a hipótese nula é aceita, e é concluído que os métodos têm precisões semelhantes. E por último, tem o teste Q, que é utilizado para a detecção de erros grosseiros, onde os resultados são anormais. Assim, se realiza o teste Q em detrimento ao descartar os resultados que haja motivo específico. Nesse sentido, pode ter alternativa para desenvolver o critério para ver se mantém ou rejeita o resultado. Esse método tem riscos e falhas, pois se for muito rigoroso, tem a chance de manter um valor falso. Além de que é inerente a dificuldade de rejeitar algum dado. Outro ponto é definir um limite saudável, para não rejeitar os resultados facilmente e acabar descartando um dado realmente válido do conjunto de dados. Bom, aqui vem a parte do conteúdo de intervalo de confiança. Entendo do intervalo de confiança como sendo uma faixa com diversos valores amostrais que tem a probabilidade de acontecer. Com ela, pode determinar medidas necessárias para que a média experimental esteja dentro da faixa esperada. Assim estimar a probabilidade de uma média experimental de um valor verdadeiro ou de duas médias não serem iguais. Assim, vendo se a diferença é real ou simplesmente um erro aleatório. Ela pode determinar uma faixa de probabilidade e precisão de dois conjuntos de resultados, se é diferente ou não. Pode contrapor as médias de várias amostras para averiguar se as diferenças são válidas ou se há uma influência de erros. Decidir valores críticos em um determinado conjunto de medidas é um erro grosseiro e que pode ser rejeitado da análise, ou se legitima e pode ser mantida no cálculo da média dos resultados. Um exemplo simples que demonstra a natureza do intervalo de confiança é o de um espaço de 8% a 8,5% tem 95% de probabilidade de a média estar contínua nessa faixa. 95% é o intervalo de confiança mais comum, a determinação do intervalo de confiança e C. Aqui abaixo temos a fórmula do intervalo de confiança. Se eu não me engano, essa fórmula ela não é tão usada. Tem outra que é mais usada. E o desvio padrão da população tem relação direta com a precisão da população de dados. Além de que, no assunto do intervalo de confiança, a distribuição normal é muito importante, pois se liga à variável z, pois a mesma é o valor padronizado que é utilizado na distribuição normal. Ao se aplicar a fórmula de z, se padroniza a média em zero do desvio padrão em 1, onde x é o valor original, U é a média da população e esqueci o nome desse símbolozinho, perdão, depois daqui para o final eu lembro, é o desvio padrão da população. Para determinar o intervalo de confiança, tem alguns gráficos que mostram a frequência relativa versus
Z, que gera uma única curva gaussiana e que descreve qualquer população de dados. Bom, a minha dúvida é muito grande sobre essa curva gaussiana, que não lembro se foi falado na aula, eu sei que na minha cabeça eu não consigo recapitular o que foi passado na aula sobre esse assunto. E nem lendo os slides, estudando, eu consigo entender muito bem. Bom, esse gráfico mostra como é representado os diversos níveis de confiança e seus espaços, onde temos 50%, o de 95%, o de 80% e o de 99%. Aqui temos mais gráficos desses mesmos, que eu não consegui lembrar. Esses gráficos, eles mostram primeiro a curva localizada e o desvio padrão e o centro do gráfico sobreando, mostrando em qual faixa aquele nível de confiança cobre, sendo que o menor do nível de confiança menos cobre e o que maior mais cobre o espaço foco da média, tendo uma estimativa razoável que pode definir uma faixa de valores ao redor do resultado obtido. Pode ser obtido um intervalo de confiança também sem conhecer o desvio padrão. O nível de confiança é a probabilidade da média de se encontrar naquele intervalo. Neste gráfico é um nível de confiança de 99%. Tem-se 99 de 100 vezes a média verdadeira dentro do espaço coberto pelo nível de confiança, que neste caso será entre menos 2,5 e mais 2,8. É raro estimar a medida verdadeira a partir de uma única medida. Usa-se a medida experimental de várias medidas para estimar a melhor média. Ou seja, são utilizadas várias réplicas para poder estimar a melhor média através dos cálculos estatísticos. Aqui tem mais sobre os intervalos de confiança. Temos aqui o erro padrão de média, a fórmula do intervalo de confiança para mim. Eu não entendi isso muito bem. E que tem mais uma tabela que mostra os valores de níveis de Z. E imagino que sejam os valores para substituir na fórmula de nível de confiança. A determinação do intervalo de confiança quando o desvio padrão não for conhecido. Um problema é que a limitação do tempo e a quantidade de amostras reduzidas podem impedir de fazer medidas suficientes para considerar a estimativa como boa. Por isso, o valor calculado a partir de um pequeno conjunto de dados, que é normalmente incerto. Neste caso, o conjunto de réplicas de medidas fornece a média e a estimativa padrão. Ou seja, por causa do tempo limitado, a gente não pode fazer uma análise do todo, da população inteira. A gente precisa tirar uma pequena amostra para, a partir dela, realizar os testes com as réplicas para fornecer as medidas médias e a estimativa de precisão. Uma alternativa pode ser utilizar os intervalos de confiança mais amplos para contrair o pequeno número de amostras presentes. O intervalo de confiança maior faz com que o desvio padrão das amostras atenda o desvio padrão da população. Do valor de T, o desvio da média em relação ao S, o desvio padrão, que temos essa fórmula, as duas fórmulas, para N medidas também. Que essa fórmula de cima não é tão usada aqui, mas utilizada essa fórmula de baixo. Na determinação do intervalo de confiança, sem ter o desvio padrão da população, pode ser útil fazer o teste T-Student, que é uma ferramenta para representar o intervalo de confiança e os resultados. Serve para compensar as diferenças entre as medidas das amostras e a medida da população, além de levar a média da amostra a se aproximar da média da população.
Temos mais formas para N réplicas do intervalo de confiança. E o valor de T é a variabilidade do desvio S a um certo nível de confiança, NC. Temos aqui mais uma tabela que, como já falei anteriormente, é uma das minhas dúvidas, que é o teste de hipótese e significância. Esse teste serve como base para a tomada de decisões em trabalhos científicos. É realizado ao propor uma hipótese para ser experimentada para avaliar a sua validade. Se os resultados concordam com a hipótese, ela é aceita. Se não, dá o suporte do modelo, é rejeitado e postula uma nova hipótese. O teste de hipótese tem 2 julgamentos. As diferenças são os resultados de erros aleatórios inevitáveis, ou seja, erros de interesses que devem acontecer, pois é raro que os resultados de experimentos concordem com o previsto do modelo teórico. E resultados dos erros sistemáticos, que são, por exemplo, erros nos procedimentos experimentais, erros técnicos, entre outros. Eu entendi que esses testes normalmente utilizam a hipótese nula por sua característica de considerar quantidades numéricas comparadas se são iguais. Bom, eu entendi que é muito importante analisar a hipótese, se a hipótese nula é aceita ou rejeitada, para saber a confiança, a veracidade daqueles resultados que foram analisados. Saber se está próximo ao valor verdadeiro e do grau de liberdade. O teste de hipótese é avaliado por meio da distribuição de probabilidade para calcular se as diferenças observadas são resultados de erros aleatórios. Se a diferença for maior ou igual a 0,05, a hipótese nula é questionável e a diferença é tomada como grande. Eu não entendi o exemplo de comparar a média de um conjunto de dados com o valor conhecido, mas era uma dúvida quando eu estava fazendo esse resumo, mas agora, recapitulando tudo, já esclareci essa minha dúvida. Teste de hipótese é utilizado para tirar conclusões sobre a média da população e sua semelhança com o valor conhecido, e é normalmente nula, que irá igualar os valores para ver o grau de proximidade. Já a hipótese alternativa irá ver o grau de liberdade, se há diferença entre os valores, e nesse caso será rejeitada a hipótese nula e a hipótese alternativa fica evidente. No mais, acontece uma formulação que aparte dos dados nos quais baseia-se a decisão de rejeitar ou aceitar a hipótese nula. Para uma amostra pequena, o teste T irá seguir os seguintes passos. 1. Vai apresentar a hipótese nula. 2. Formular o teste estatístico e determinar a hipótese alternativa. Bom, esse aqui é o roteiro sobre o tratamento estatístico, né, que eu já estava falando. Temos aqui mais uma tabela, que primeiro que os erros aleatórios existem de todas as medidas e não podem ser totalmente eliminados, só minimizados para que seu impacto seja pequeno na análise, e é a maior fonte de incerteza de uma determinação. E tem um fator que não pode ser claramente identificado. São pequenas incertezas não detectáveis e vão produzir um erro aleatório que pode ser identificado e tratado na análise. Existem alguns pontos a se considerar. Cada erro tem chance igual de ocorrer, e cada um passa a fazer com que o resultado seja mais alto ou mais baixo. É impossível fazer uma análise totalmente isenta de erros. Então, sempre vai haver pequenos erros, que há alguns que podem ser determinados e outros que não. Alguns que podem ser eliminados e outros que não podem ser eliminados. Aqui essa tabela mostra
uma combinação de possíveis quadros de incertezas da mesma dimensão. Aí aqui tem outro gráficozinho mostrando quando o procedimento é aplicado um número grande de erros individuais, que forma a curva na curva de um sino. Que é mais um gráfico de Gaussiano da curva de norma de erro. Vamos que exatamente nos dados centrais existe a maior quantidade de números na faixa, o que prova que tendem a se aproximar do centro. Quanto maior a quantidade de variáveis, assim, o aumento de números e medidas se aproxima de uma curva normal. Temos esse outro exemplo desse gráfico aqui. População e amostra. Para diferenciar uma população e uma amostra é bem simples. A amostra é o pequeno do todo e o todo é a população. Então, se você tem um lago, que é a população, e um copo de água retirado daquele lago, é uma amostra. Através do estudo científico, se infere informações sobre a população ou o universo a partir das observações que se obtém a amostra ou subconjunto. A definição de população é a coleção de medidas de interesse. O problema em trabalhar com a população é a exigência de maior tempo e recursos, já que trabalha com um campo maior do que com a amostra. Lei estatística da população. Pequenas amostras representam a população inteira, como eu falei anteriormente, com o exemplo do lago. Aqui temos a propriedade das curvas gaussianas, da frequência relativa, que coloquei porque é a minha dúvida, esse gráfico dessas curvas gaussianas. E essas curvas podem ser descritas como equações que contêm apenas dois parâmetros. Aí, só com essa informação, não ficou muito bem claro para mim o que significa esses parâmetros e essas curvas. Ela tem uma frequência relativa, tem um desvio padrão, tem um desvio para mais e para menos em relação à média, e pode ser descritas por uma equação de dois parâmetros: média da população, desvio padrão da população, que é a média de precisão de uma população de dados. Tem a média da amostra, que é limitada a um recorte de dados da população, e que tem a média da população, que representa de forma verdadeira a média da população e das propriedades. Quando o número for pequeno, a média amostral é diferente da média da população, já que o número de dados pode não representar a população de forma exata. A diferença diminui na medida que a quantidade de dados aumenta. Aqui temos mais uma fórmula. Desvio padrão, onde N é o conjunto de dados que compõe a população. Essa forma pode ser modificada por N-1 se a amostra não representar toda a população, e N-2, que é chamado do grau de liberdade, quando usado o resultado irá apresentar uma melhor estimativa para a quantidade reduzida de dados. Tem variância, que é a estimativa da variância da população, além do desvio padrão negativo, e o coeficiente de variação, que vem para fornecer uma revisão mais nítida dos dados. Por último, o espalhamento da faixa, ou intervalo de faixa, utilizado para descrever a precisão de um conjunto de réplicas e resultados, que é a diferença entre o valor mais alto e o valor mais baixo. Que o conteúdo da última aula, antes greve, que foi o assunto de gravimetria. Esse assunto ele não foi tão aprofundado em sala, porque foi apenas um dia, uma semana de aula, e
Aqui eu fiz um breve resumo também sobre o que eu entendi dele. Isso aqui eu não fiz as partes que eu não entendi, eu só coloquei as que eu entendi. A gravimetria é um método quantitativo baseado na determinação de massas de um composto puro relacionado quimicamente ao analítico. Existem diferentes métodos gravimétricos em análise, incluindo a gravimetria por precipitação, gravimetria de volatilização e a eletrogravimetria. A gravimetria por precipitação envolve a separação do analítico de uma solução da amostra com um precipitado, que é então convertido em uma espécie de composição conhecida que pode ser pesada. Bom, uma das principais características da gravimetria é a massa, a pesagem. Em uma análise gravimétrica, o analítico é separado diretamente da amostra e é medido indiretamente através das operações como precipitação, filtração, lavagem, aquecimento e pesagem. A vantagem da gravimetria é a simplicidade de métodos e a alta precisão, além de não exigir padrões caros. No entanto, as desvantagens incluem a demora no processo e a necessidade de grandes quantidades de amostras e reagentes, pois algumas análises gravimétricas levam horas para ser realizadas, até mesmo dias. Como a gente ia fazer na aula prática, só que como ocorreu a greve, não conseguimos realizar. Um exemplo de aplicação gravimétrica é a determinação do teor de cálcio em águas naturais, onde o cálcio é precipitado com oxalato de cálcio após a adição do ácido oxálico e amônia. A partir de cálculos estequiométricos, é possível obter o conteúdo do cálcio da amostra. Bom, recapitulando tudo desde o início sobre o primeiro assunto, que é as noções de química analítica, eu compreendi muito bem como ela está dividida em qualitativa e quantitativa, e o que é uma química analítica, e que existem os métodos clássicos, instrumentais. A minha dúvida é só quando usar um e outro. E também sobre o que é uma amostra e sobre as interferências nos procedimentos e como eliminá-las. E que a estatística ela aparece para a análise química, como um método de uma auxiliadora, que faz com que a pessoa elimine erros e evite muitas réplicas, porque você vai pegar a média e vai ter o todo da população, utilizando recursos estatísticos. E sobre o teste T, e o teste F e o teste Q, que um vai anular o outro ou vai considerar, que é para saber sobre os valores críticos. Essa parte eu entendi. Eu só não entendo muito bem como interpretar essas tabelas. O intervalo de confiança também ficou um pouco vago, mas eu entendi razoavelmente bem. E a parte que eu não entendi foi aquela da curva gaussiana, que eu gostaria que saber mais um pouco, entender mais um pouco do que se trata. E da gravimetria também eu entendi até onde parou a aula, eu entendi bem. E por hoje é só.